porque eu posso estar com as pessoas e não necessariamente estar bebendo, e muitas vezes o não beber é uma escolha também não só para quem tem bipolaridade. A gente sabe atualmente que o álcool, que é muito aceito socialmente, né, enfim, né, ele não é tão saudável assim, mesmo para quem não tem bipolaridade, que não existe dose segura. Então, muitas vezes o álcool entra nesse lugar ali de eu querer ser aceito pelo grupo, então a gente vai ter que trabalhar com essa paciente a questão dela entender que ela pode buscar estar de outras formas ali com o grupo, né? A gente vai ter que aumentar esse repertório, né, de interação social. Psicóloga, socorro! Olá, Priscila. É muito comum os pacientes tratarem a sua bipolaridade e terem uma estabilização dos seus sintomas. E quando isso acontece, a pessoa passa a agir, a se comportar de maneira diferente daquilo que costumava fazer antes do tratamento. Ou seja, naturalmente ela fica menos impulsiva, menos acelerada. E isso pode ser interpretado tanto pelo paciente como seus familiares como algo ruim. Então, nessa semana teve uma paciente que fez o seguinte comentário comigo: doutora, eu fui numa janta e me senti muito diferente, pois eu era a única que não podia beber. Isso me deixou muito triste. Além disso, o meu marido disse: larga esse tratamento, pois ele está te fazendo mal. Então, perceba que a pessoa, ela não está triste, ou seja, num episódio deprimido por estar doente, mas ela se sente triste ou se percebe triste pela limitação de que ela não pode beber como os demais amigos fazem, ou pela crítica, pelo desestímulo do familiar em relação a esse novo eu, que é um eu sem impulsividade, sem a alegria que tinha antigamente. Então, como a gente pode abordar isso na psicologia? Quais são as ferramentas e as técnicas de terapia que a gente pode ajudar essa pessoa e essa família a encarar essa nova realidade? Doutor André, excelente pergunta e situação corriqueira no consultório. Muitas vezes o excesso de identificação com o diagnóstico e muitas vezes qualquer frustração que a pessoa sente, culpar o diagnóstico e o tratamento é o que a gente vai buscar trabalhar na terapia com esse paciente. Muitas vezes não é porque todo mundo faz que aquilo é bom, que aquilo é correto. Então, muitas vezes o que as pessoas não percebem é que o álcool entra no lugar, muitas vezes, ali de ser aceito pelo grupo, de interação com o grupo. Então, a gente vai precisar aumentar esse repertório, né, na terapia, né, fazer um treinamento, muitas vezes, de habilidades sociais realmente, porque eu posso estar com as pessoas e não necessariamente estar bebendo. E muitas vezes o não beber é uma escolha também não só para quem tem bipolaridade, mas para quem quer muitas vezes ter mais resultados com o corpo, quem quer dormir bem. A gente sabe atualmente que o álcool, que é muito aceito socialmente, né, enfim, né, ele não é tão saudável assim, mesmo para quem não tem bipolaridade, que não existe dose segura, como você mesmo explicou num vídeo anterior que eu recomendo que as pessoas assistam. Então, muitas vezes o álcool entra nesse lugar ali de eu querer ser aceito pelo grupo, então a gente vai ter que trabalhar com essa paciente a questão dela entender que ela pode buscar estar de outras formas ali com o grupo, né? A gente vai ter que aumentar esse repertório, né, de interação social, né, de não ficar tão vinculado com o álcool ou com a bebida. Então, como é que é? Como é que seria, né? Então, se eu tô de dieta e aí tem pessoas ali que eu gosto, então para eu estar com as pessoas eu vou ter que sair da dieta. Então, é sobre uma rigidez muitas vezes cognitiva e muitas vezes ali aquele paciente, né, ou familiar, achar que a solução mais rápida é parar o tratamento. E aí, com esse paciente, muitas vezes, né, com essa paciente com familiar, a gente vai ter que trabalhar muito o estar instalado na realidade, que a vida é assim mesmo, tudo tem ganhos e perdas, né, e que muitas vezes a gente vai precisar relembrar para esse paciente tudo que estava sendo perdido, muitas vezes, enquanto o álcool era utilizado. Então, muitas vezes a gente vai ter que mostrar para esse paciente frequentemente, né, o quanto que ele está ganhando no tratamento, seja de controle emocional, seja de estar dormindo bem, sendo de não ter crises de ansiedade. Então, de perceber que muitas vezes sim,
vai abrir mão de hábitos antigos, né, de beber ali com as pessoas, mas vai ganhar muitas coisas ao longo prazo e na verdade já está ganhando. Então é sobre a pessoa aprender na terapia a lidar com a frustração e enfrentamento de formas diferentes. E até o se divertir também de forma diferente, né? Então, por exemplo, eu só me divirto com as pessoas se tiver o álcool, eu não me divirto conversando, eu não me divirto cozinhando alguma coisa ou falando sobre um episódio que eu tô assistindo. Então, tem várias formas de estar com as pessoas que muitas vezes a pessoa vai ter que buscar, né, realmente relembrar, reaprender, né, de realmente a gente entender que existem formas de se divertir sem necessariamente estar fazendo o que todo mundo faz. Então é como a gente costuma falar na TCC, muitas vezes não é a situação, é o meu pensamento, a minha interpretação a respeito ali do problema que eu estou lidando, da situação que vai fazer a diferença. Então uma pessoa que está fazendo o tratamento da bipolaridade, com mais autoconhecimento ali e com mais repertório até de nomear as emoções, poderia ter percebido ali, por exemplo, que já estava cansada e queria ir embora, que muitas vezes ali ficou sem saber o que falar. Então, assim, nessas questões a terapia é importante porque a gente vai ter que buscar diminuir a necessidade de aprovação, essa coisa da comparação, essa coisa de só estar com as pessoas se eu estiver fazendo as mesmas coisas, porque é quase uma coisa de adolescente, né? De uma necessidade de pertencimento ao grupo. Então, se tá todo mundo bebendo, eu devo beber também. Mas quem inventou sua regra, né? A sua rigidez psicológica. A sua resistência também ali diante do novo e até uma falta de criatividade, né? De ter um repertório ali maior, né? De como a gente pode se divertir, de como a gente pode estar com as pessoas. Então, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar na terapia o estar nos ambientes de uma forma diferente, o de estar, às vezes, com grupos diferentes, com ambientes diferentes, porque muitas vezes para estabilizar e até reaprender a se divertir, a se sentir bem nos lugares, a gente também vai ter que fazer alguns ajustes na questão dos ambientes que a gente frequenta e o que a gente espera do estar nesses ambientes. Talvez agora que você não beba, você pode sim encontrar com seus amigos que bebem, enfim, mas provavelmente você não vai ser inimiga do fim. Provavelmente vai chegar um certo horário que você vai perceber um cansaço que quem está bebendo muitas vezes não sente e você vai falar, galera, deu por mim hoje, tô indo, né? E então tudo é também a forma que a gente conduz a questão. Então muitas vezes a gente vai ter que trabalhar na terapia com esse paciente, até com o familiar, esse estar nos ambientes e com as pessoas de uma nova forma e sim com qualidade de vida e sim conseguindo viver bem, né? Se sentir feliz, né? Enfim, mas para isso a gente precisa conquistar a tal da flexibilidade cognitiva e também o autoconhecimento e também a questão, né, de pensar no que faz sentido para si, ao invés da necessidade de pertencimento e, né, grupo, né, que as pessoas geralmente colocam como prioridade. E sabe, gente, que respondendo essa pergunta, eu lembrei da sabedoria materna que diz, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está se divertindo bebendo que você só vai se divertir dessa forma. E eu lembrei também do que muitas vezes as pessoas falam, nem sempre a terapia vai ser confortável, porque muitas vezes você vai precisar levar esses sacodes e aí pensar em viver a sua vida de uma forma realmente diferente e que seja funcional e sustentável a longo prazo com o seu tratamento e com o que você tem como valores também e perspectivas de vida. Muitas vezes na terapia a gente vai ter que trabalhar essas questões aí de sair do padrão e ficar bem com isso.